Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Tudo bem que o desempenho do Vasco... Você que gosta de desempenho, de analisar... Gosta de desempenho. Que chama... Não foi nada que chame... Que enche os olhos. Mas eu falava aqui com o Matheus ontem isso. Acho que era disso que a gente viu ontem no jogo que o Barbieri tinha que ter feito desde o início. Reconhecer as limitações do Vasco e jogar no erro do adversário. Sim. Muita disposição. E o Verrete lá, irmão. Contrataram um grandalhão, um centroavante, pra ocupar a área. Mas o Vasco tinha esse grandalhão. Assim, com toda a má fase do Pedro Raul, ele não foi também aproveitado da forma certa. Tá metendo gol pra caralho. No Toluca. Esse Paulinho que o Vasco trouxe, que ninguém conhecia, mostra um cara de muita intensidade. Pra mim foi o melhor em campo ontem. Correria. Gol pra caralho. Quase sempre, isso é complicado, quase sempre que acontece alguma coisa de bom no Vasco, o Peck tá envolvido, né? Até no gol contra o Corinthians, o Peck... E aí o Peck vem pelo lado, faz a jogada, então assim, viu um Vasco que, lógico, ia sofrer na mão do Grêmio, porque o Grêmio é melhor do que o Vasco. Então teve ali o Luizito Soares tendo oportunidade. Tô dando like aqui. Teve alguns jogadores aparecendo no cara a cara com o Jardine, que fez boas defesas. Mas aquele jogo de sofrer, da defesa rebater... Pô, o que o Léo Pelé rebateu de bola ontem. O próprio Bambu que entrou ali com uma... Não comprometeu. Né? Eu acho que a gente começa... Robson, né? O Bambu. Robson. E o Medel e o Bambu. Aí vai remeter a piadinha de séculos atrás do Silvio Santos, lembra? O próprio Medel. Jogador que, assim... Pô, o Medel é um grande jogador, né? E assim... Eu gosto. Quando o Vasco falou que ia trazer, eu apoiei o Vasco trazer. O Medel me lembra o Guianzu no auge, hein? E aí, nessa situação ali de luta, ser atacado, é um cara que tá ali... Ele ontem, pelo Ramon Dias, foi escalado mais ou menos parecido como o Sampaoli utilizava ele no Chile, na zaga ali atrás, e ele tirou um monte de bola, era o cara da cobertura, ele é um cara que, mesmo com a idade, se movimenta bem, então assim... Não é um Vasco que o torcedor do Vasco assim, agora é o meu Vascão da Gama. Não é o esperado da vitória. Disputou, duelou o jogo com... Cara, o Grêmio é melhor do que o Vasco. É um time acima do Vasco. Se ganhasse ontem, tava o quê? Na vice-liderança, talvez? Sim. E aí o Vasco fez um jogo... Acho que, podemos dizer, o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro Então vamos começar falando de Vasco da Gama. O Vitor Magalhães tá falando aqui, mais vivos do que nunca. Primeira pergunta é essa. Você acredita que é possível o Vascão da Gama fazer um retorno impecável Você e escapar crê no da milagre? Série B? Você crê no milagre da permanência do Vasco na Série A do Eu falava aqui na Jornada de Quinta da semana passada, se o Vasco conseguisse vencer os 3 jogos que faltam pro primeiro turno, ele entraria no retorno com 18 pontos. Cara, é diferente de entrar como tava, com 9 lá atrás, o problema é que o jogo atrasado vai acontecer quando estiver terminando o campeonato, né? Mas... E pode ser decisivo. Pô, já é. Já é, né? Então, assim, vamos falar desse Vascão da Gama. A primeira coisa que eu já disse aqui, cara, demoraram a contratar um técnico da qualidade do Ramon Dias, né? Isso se mostra, né? Porque, assim, se talvez o Ramon Dias chegasse antes, essa fuga do rebaixamento seria mais fácil. Futebol é o time, irmão. É o time. O Matheus sempre fala isso. O Vasco ficou meio que um período ali largado, né? Trocaram o Barbieri, não tinha ninguém pra entrar na mão. Ficou com o rapaz da base ali, o William, comandando, mas coitado. Sem autonomia nenhuma. E a janela se passando, sem jogadores chegando. Pô, se não dava pro Vasco fazer essa força-tarefa dos reforços um pouco antes do fim da janela? Exatamente. Semana passada a gente trouxe aqui um candidato, né? O Edu falou aqui pra gente, né? Que a SAF ficou alegando que tem uma data, a data de grana pra entrar é uma data que entra meio quase no final da janela. O dinheiro aportado pra poder fazer contratações em um período que, ao invés de solicitar esse dinheiro já em maio, no início de junho ali, pra pegar a janela no completo, não. Esse dinheiro vai sendo liberado já quase no final dela, e se viu que o Vasco trouxe um monte de jogador na reta final. Lembrando que foi a primeira vitória do Vasco em São Januário. Primeiro gol do Vasco em São Januário. Na primeira divisão, o último tinha sido 2020, né? 2020. Então, assim, ainda de encontro ao que o Cantarelli falou sobre o Ramon Dias, mais do que você contratar um técnico qualificado, que já tá mais que provado que o Ramon Dias é qualificado, e o cara, uma carreira
vitoriosa demais no River Plate, enfim, outros clubes também. Conhece. Tava no Al Hilal, que é o time Ganhou do Flamengo. finalista de Mundial Interclubes. Para usar uma expressão bem carioca mesmo, assim, a forma puta velha da bola, né? O cara que sabe os atalhos. E outra coisa, sabe extrair o que cada jogador tem de melhor, né? Eu não tô dizendo... E a estratégia de jogo eu também. não tô dizendo aqui que, porra, daqui pra frente ele vai emendar 10 vitórias e vai safar o Vasco do rebaixamento com 5 rodadas de antecedência. Não é isso. Mas eu acho que ele, por exemplo, ele soube muito bem entender o momento e a necessidade daquilo que o Vasco tem. E cara, eu quero também aqui destacar a hombridade e personalidade desses jogadores que estão chegando agora. Cara. Sim. Não é fácil você chegar, não é fácil você aceitar rabuda dessa, né? vir pro Vasco numa situação dessa. É lógico que o Vasco é gigante, tem uma torcida apaixonada. A gente não precisa aqui ficar relembrando a história do Vasco, porque tá aí pra todo mundo ver. Sim. Agora, é impressionante como muitos jogadores se negaram a vir ao Vasco. Lógico, o direito deles por conta da situação. E os caras vieram. E aí tem que dar, sim, um crédito pro Medel, pro Praxedes, pro próprio Verratti, que fez o gol ontem, pro Paulinho, que pra mim foi o melhor jogador. Tem o Seba, que começou jogando, né? Então, assim, tem muitos jogadores ali que estão chegando de paraquedas, juntamente com o Ramon Dias, que deram muita conta do recado. E eu acho que, assim, pelo fato desses jogadores estarem chegando numa terra arrasada, o Vasco sem público, o Vasco sem seu principal jogador, que é a torcida, em São Januário, felizmente o Vasco conquista essa vitória antes do retorno do público, porque eu tenho certeza que quando voltar não vai ser aquele público do Vasco Goiás. Vai ser um público mais de... Galera, vamos lá, vamos... Mas a galera do Vasco que quando voltar... Porque o jogo de ontem é o típico de jogo que o Vascaíno em casa não gosta que o Vasco jogue assim. Mas tem que jogar pra frente. Muitas vezes o Vasco levou vai ter que entender. fumo o do Goiás mesmo. Porque aluga o campo do adversário, tem que ir pra dentro, aí, ó, deixa aqui a... Só que aí é que tá, né? Naquela ocasião, o torcedor do Vasco já vinha num final de ciclo do trabalho do Barbieri. Claramente, a torcida irritada com a falta de reforços e também com a demora, até numa mudança, num saculejo que precisava no Vasco naquele momento. E aí, a demissão ocorre uma semana depois de uma data FIFA, que ele teve tempo pra trabalhar. Então, como você mesmo disse no início, a quantidade de tempo que o Vasco perdeu sem um treinador efetivo, ser um treinador. Se a convicção num trabalho é gigantesca, né? Pode custar o Brasileirão, pode custar o rebaixamento. Mas, de repente, ainda enquanto a vida é esperança, né? É isso.